Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Fernanda Rodrigues, professora de língua portuguesa. É muito bom estarmos juntos aqui no Dever em Casa na TV. E o tema da aula de hoje é poema concreto, um poema visual. Na aula de hoje você irá aprender sobre poemas concretos. Antes de começar, vou passar algumas informações sobre a aula. Enquanto isso, estudante, prepare um caderno, um lápis e uma borracha para a aula de hoje. Dessa forma, você pode fazer anotações e resumos, para que depois consiga revisar o assunto. E já marcou sua presença na aula de hoje? Se ainda não, é só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e marcar a sua. Essa aula foi planejada para o 6º ano dos anos finais. Trabalhe a habilidade interpretar em poemas efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros, como estrofação, rimas, aliterações, etc. Semânticos, como figuras de linguagem, por exemplo, gráfico espacial, como distribuição da mancha gráfica no papel, e imagens e sua relação com o texto verbal. E tem como objetivo aprender sobre o poema concreto, tomando como ponto de partida tanto a apresentação como a análise de poemas. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula. Você, estudante, sabe o que é um poema? E o poema concreto, sabe o que é? Conhece algum? Antes de falar um pouco mais sobre os poemas concretos, é importante que entenda o que é um poema. Poema é um texto literário escrito em versos e estrofes e podem ter rimas ou não. Mas o que são versos, professora? Os versos são a quantidade de linhas que constituem um poema, ou seja, é a quantidade de linhas que o poema tem. Por exemplo, se o poema tem 10 linhas, dizemos que ele tem 10 versos. Se o poema tem 6 linhas, dizemos que ele tem 6 versos. E assim vai. Os versos dão ritmo e melodia na hora da leitura do poema. E as estrofes? Uma estrofe é formada por um verso ou por um conjunto de versos. Esses versos possuem relações de sentido entre si. E as rimas? As rimas são feitas entre um verso e outro. É a repetição de sons. São sons que se combinam e tornam o poema mais musicalizado. Na hora da leitura, podemos quase que cantar o poema. Na escrita, o objetivo principal do poema é expressar algum sentimento, emoção ou pensamento do escritor. Existem poemas de formas fixas e de formas livres. Você sabe a diferença entre eles? Os poemas de formas fixas são aqueles que seguem as regras determinadas quanto à combinação dos versos, das rimas ou estrofes. Vamos entender isso melhor? Para você entender ainda mais sobre o poema, versos, estrofes e rimas, eu vou dar um exemplo para você. Veja só. Vamos acompanhar então a leitura aqui do poema que se chama O Último Andar e é da escritora Cecília Meirelles. No último andar é mais bonito, do último andar se vê o mar, é lá que eu quero morar. O último andar é muito longe, custa-se muito a chegar, mas é lá que eu quero morar. Todo o céu fica a noite inteira sobre o último andar, é lá que eu quero morar. Quando faz lua, no terraço fica todo luar. É lá que eu quero morar. Os passarinhos lá se escondem para ninguém os maltratar, no último andar. De lá se avista o mundo inteiro, tudo parece perto, no ar. É lá que eu quero morar, no último andar. Nesse poema é possível ver o desejo de alguém em morar no último andar de um prédio. Essa pessoa também mostra os motivos que a levam a querer morar no último andar do prédio. Agora, veja só os destaques no poema.
Você já aprendeu que os versos são o número de linhas que o poema tem. Neste caso aqui, vamos contar quantos versos este poema tem. Já temos aqui os números ali do lado, acompanha ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Continuando aqui, número 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 linhas. Então, nós temos 19 versos. Já as estrofes são alguns conjuntos de versos. As estrofes estão marcadas bem assim, com as chaves. Estrofe, estrofe, estrofe. Veja que há uma separação aqui, entre uma estrofe e outra. Vamos contar, então, quantas estrofes esse poema tem? Começando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrofes. E as rimas nós encontramos várias. Por exemplo, aqui termina em ar e aqui também. Então, tá vendo que esses sons se combinam? Termina da mesma forma com ar e aqui ar também. Veja só na segunda estrofe, nós temos também aqui, que termina com ar e aqui também. Aqui também, termina com ar e aqui também. Essas são as rimas do poema. Viu só? O poema de forma fixa segue regras quanto à quantidade de versos, de estrofes e esquemas de rimas. E quando não há essa preocupação com as rimas, dizemos que o poema é de forma livre. Agora que você aprendeu sobre o poema, verso, estrofe, rima e a diferença entre o poema de forma fixa e de forma livre, você vai aprender um pouco sobre o poema concreto, sobre o poema concreto. E aqui está um exemplo para você. Veja só este exemplo. Este é um poema concreto. Observe que no primeiro momento, ao olhar o desenho, você pode até pensar que trata-se apenas de um fio de carregador. Mas, se observar bem, vai perceber que existe um texto ali. Esse texto está escrito no formato do fio do carregador. E o que está escrito ali? Vamos fazer a leitura. Conecte-se a quem leva energia para o seu dia. Agora faz mais sentido. Juntando a imagem com o texto escrito, conseguimos entender melhor o todo. Nesse texto, a ideia é mostrar a importância de estarmos perto das pessoas que nos fazem bem, incentivar o leitor a estar perto das pessoas que recarregam a sua energia. A palavra conectar é usada no sentido de estar junto. Por isso, utiliza um desenho de um carregador e um sinal de que há algo que está sendo carregado. A construção do poema objeto. Veja só, aqui nós temos então o fio do carregador, aqui a tomada e aqui esse sinal aqui que aparece lá no celular, quando algo está sendo carregado. Esse tipo de poema visual é chamado de poema concreto. O objetivo dos chamados concretistas, aqueles que criam um poema concreto, era que a arte fosse mais intensa ao expressar emoções e que cada um pudesse representá-la de forma livre. Para isso, misturam o texto verbal, o texto escrito com o não verbal, a imagem, para formarem um poema concreto. Veja só mais um exemplo de poema concreto. Vou dar um tempo para você ver e ler o poema abaixo. Um tempo para você. Vamos agora analisar o poema concreto. O título do poema é Pingo de Chuva. Logo abaixo temos um texto que está em formato de gota. E o que está escrito ali? Vamos fazer a leitura do texto. Está escrito assim, Tem escrito aqui para você acompanhar melhor se não conseguir ler aqui a imagem, tá ok? O primeiro pingo de chuva que caiu sobre o chão seco do meu sertão, te digo, me fez também chover. Logo abaixo encontramos o nome do escritor do texto. O autor é Fábio Bahia.
Para entender melhor o poema, é importante que saiba uma informação. O sertão, de modo geral, é um local seco. Isso acontece por conta da falta de chuva. Em muitos lugares do sertão, pessoas têm dificuldade de acesso à água. Os animais acabam adoecendo e até morrendo, falecendo. E as plantações também. Veja só uma imagem que mostra um pouco do local do sertão. O escritor desenha a gota para representar a água, que está relacionada tanto à chuva quanto à lágrima dos olhos dele, pois quando a chuva veio, houve também um choro de alegria. Viu só como ele usa essa junção de imagem, texto, escrito? E como as duas coisas são igualmente importantes para entender o que o autor está querendo dizer? Aprender sobre o poema concreto nos ensina também sobre a importância tanto do texto escrito quanto da imagem na construção de sentido de um texto. Agora que já aprendeu sobre o assunto, chegou a hora de praticar. Participe agora fazendo as atividades. Eu aposto que você vai conseguir super bem nessa etapa também. Vamos lá? Atividade número 1. Veja e leia o texto abaixo, acompanhe aí. Seja paciente com o seu próprio tempo, ele é seu. Na aula de hoje você aprendeu que o texto ao lado é um poema. Um poema o quê? Um poema somente escrito? Um poema somente visual? Um poema concreto? Um tempo para você pensar. E a resposta correta é a alternativa C, poema concreto. Lembrando, o poema concreto é composto pelo texto escrito e o texto visual também. Agora vamos à atividade número 2. Ainda sobre o poema em análise, veja e leia o texto abaixo. Então é o mesmo texto. Seja paciente com o seu próprio tempo, ele é seu. O que você entendeu do poema que acabou de ler? Vou dar um tempo para você pensar. O texto mostra que é importante sermos pacientes e entendermos que cada pessoa tem um tempo. Por exemplo, alguns conseguem aprender mais rápido, outros demoram um pouco mais. Alguns são mais rápidos nas tarefas de casa, outros demoram mais. Mas o mais importante é entender que cada pessoa tem um tempo diferente. E ainda, mais importante de tudo, por exemplo, no caso que eu acabei de falar para vocês, é se esforçar e fazer o que precisa ser feito. E aí, conseguiram acertar todas as questões? Eu espero que sim. E já marcou sua presença na aula de hoje? Se ainda não, é só você apontar seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e marcar a sua. Agora veja só um resumo do que você aprendeu na aula de hoje. Na aula de hoje você aprendeu o que é um poema. Você viu a diferença entre verso, estrofe e rima. Descobriu o que é um poema concreto e analisou e viu algumas análises de poemas concretos também. Agora eu vou deixar um desafio para você, estudante que está assistindo essa aula do Dever em Casa na TV. Veja o poema concreto abaixo. O título diz assim: sou um cão, não sou seu analista. A palavra analista significa quem faz análises, psicanalista, psicólogo. E o texto, se você tiver dificuldade de ler, está aqui em cima. Ouço tudo que você diz, meu amigão. É que às vezes acontece de entrar por um orelhão e sair direitinho pelo outro. Esse é um poema visual. Pergunta agora. Esse é um poema visual, escrito ou visual e escrito? Segunda pergunta.
o que você entendeu sobre o texto que acabou de ler. E aí, você vai enviar aqui, ó, pelo WhatsApp, pelo número 27 99 661 0143 ou pelo QR Code que está aparecendo aqui também na sua tela. Pode escolher a melhor opção para você e enviar a resposta para a gente. A aula de hoje está chegando ao fim. Espero que tenha gostado e até a próxima. E lembrem-se, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau!